Na realidade, difícil não seria o termo apropriado, mas eu devo dizer que há um grau de exigência que é normal para o setor petrolífero, que eles têm para os fornecedores com quem eles trabalham. E, no entanto, nós, felizmente, eu digo felizmente, fomos pioneiros do CAI, do Centro de Apoio Empresarial, na altura em que se formou o projeto. Nós participamos em várias formações, inclusive tivemos formadores que vinham de fora do país, que já tinham experiência de apoio a pequenas e médias empresas que iriam entrar para este ramo. No entanto, com base nisso, nós conseguimos perceber com que instrumentos é que nós tínhamos que nos munir para podermos apresentar uma proposta, que condições é que nós como empresa precisávamos de ter para sermos fornecedores do setor petrolífero. Isto no início também foi um bocado complicado, mas com o tempo nós começamos a perceber que aquilo era uma exigência que até era benéfica para nós, porque muitas das situações que eles exigem, como o caso de saúde no trabalho, higiene, segurança, são para o bem da própria empresa, porque as petrolíferas, por exemplo, querem ver como é que é acomodada a mercadoria que eles fornecida, se nós temos extintores nos locais, se houver um incêndio, como é que nós vamos reagir, como é que nós vamos... É uma série de aspectos que, pronto, de uma maneira geral, nós durante 2 anos que fomos interagindo com as petrolíferas, acabamos por nos emendar e conseguimos, nós não estamos a 100%, mas já estamos mais próximos daquilo que é a exigência deles. E eles vão fazendo as visitas esporádicas, não só quando eles querem mercadoria, mas quando, pronto, agendam, marcam conosco, convidam-nos para vários eventos onde nós podemos nos capacitar e criam sempre a possibilidade de estar mais um membro da empresa para que realmente haja essa continuidade. As empresas têm que estar preparadas a nível de recursos humanos, estruturar realmente o negócio de maneira que convençam o cliente que aquele negócio tenha continuidade, porque se nós nos propusermos a fazer algo e que depois de 6 meses nós desistimos e o contrato é de 1 ano, a petrolífera fica pendurada, entre aspas, porque depois tem que voltar a fazer um concurso, tem que pedir autorização ao Sonangol. Então é uma série de situações que eles têm que analisar para ver se realmente a empresa tem estrutura para prestar esse serviço. Partilhe conosco a sua experiência. Diga-nos como entrou para o setor petrolífero. Nós entramos em 2006, mas para isso nós tivemos que participar numa formação, em várias formações, ministradas pelo CAI na altura, para que fôssemos certificados, a princípio, pelo próprio CAI. A partir do momento em que a empresa está certificada, o gestor também está certificado, eles introduziam-nos na base de dados de compra do setor petrolífero. Quer dizer que sempre que houver uma empresa a solicitar um serviço, eles procuram um local contente para ver se existe alguém que tem possibilidade de fornecer isso. Depois nós estamos nessa base de dados. Então, eles mandaram-nos um convite de formular uma proposta para aquele serviço que nós nos tínhamos proposto executar. Nós preparamos, enviamos para o CAI mandou para a petrolífera que tinha solicitado, que no caso é a BP, e, no entanto, eles depois começaram a interagir diretamente conosco, discutir preços, nós fomos ver até que nível é que podíamos baixar, e tendo em conta que era um contrato fixo para quantidades fixas mensalmente. No entanto, no início foi um bocado complicado, porque sabe que a maior parte dos produtos que são consumidos em Angola são importados, já para não dizer que todos, e, no entanto, nós tínhamos que apresentar várias propostas para eles aprovarem uma única proposta de produtos e serem aqueles produtos, porque eles não aceitam que hoje a gente apresente uma marca A, da manhã a marca B, porque eles têm um universo de pessoas e a aprovação é unânime. Sempre que está aprovado, eles sabem que, olha, vamos consumir leite da marca Y. E se hoje estão a consumir marca Y, amanhã tem um outro, eles não conhecem. Então, nós no início tivemos essa dificuldade. No entanto, depois de termos acertado este aspecto, foi feito o contrato, a Sonangol autorizou, e o contrato é de 4 anos, ficamos quase 5 meses a aguardar a outra renovação, e porque tinha que ser feito um outro concurso. Felizmente para nós, para o serviço que prestamos, não havia muitos concorrentes, porque é um serviço um bocado abrangente e delicado, e acabamos por voltar a ter a renovação do contrato com a BP. Pode revelar qual é o volume de negócios da CIC Trading e qual é a percentagem que o setor petrolífero cobra? No entanto, nós temos, não é muito fixo, mas a média
anual anda à volta de 240 a 300 mil dólares. Este é o volume que nós temos com o setor petrolífero. O nosso volume de faturação anual anda à volta de 600 mil dólares, dos quais 30% é o setor petrolífero. Tensionamos que esse volume suba. Estamos a preparar propostas para o mesmo tipo de serviços agora para alguns projetos como Angola LNG, e que tem alguns participantes que já foram funcionários da BP que conhecem a nossa capacidade, e, no entanto, vamos ver agora este ano o que é que isto será possível. Estamos sempre otimistas que há sempre uma porta aberta, já que nós já estamos dentro, vamos procurar ter mais um serviço com eles. Então, com certeza, há vantagens em ser membro do CAI, o Centro de Apoio Empresarial. Pode especificar que vantagens são essas para que os empresários que nos estejam a ouvir puderem anotar e caso queiram também fazer parte deste Centro de Apoio? A vantagem passa exatamente por um direcionamento, porque o CAI tem a vantagem de que os consultores que lá existem ajudam as empresas a se organizarem, porque é mais no aspecto da organização que o CAI intervém, organizar, ajudar as pessoas a direcionarem um foco, porque há empresas que não têm uma especialização. Eles, é aquilo que nós dizemos nas direções, as empresas que fazem tudo, mas isto tem muito a ver com aquilo que o próprio mercado nos habituou a fazer, e no ramo petrolífero a pessoa tem que se especializar. Se a pessoa vende papel, para eles tem que vender só papel, então vão certificá-lo para vender papel. Se a pessoa vende uniforme, tem que especializar-se em uniforme e mostrar que tem condições para continuar e vender uniforme. Não há possibilidade de chegar no CAI e dizer assim: nós temos várias empresas no grupo, nós podíamos entrar em vários setores.